Um bom dia para todos. Espero que todos estejam gozando de saúde na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para todos. Hoje vamos louvar, vamos glorificar a Deus com o hino. Oh, meu Deus, alguém engoliu aqui. 524. Glória a Deus. Através da tempestade, da harpa cristã. Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade. Cristo, pensa em mim, Jesus, lá nasceu a luz, já provaste a cruz, com amor sem fim, satisfeita estou, sem medo vou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim, pensa mesmo. Glória a Deus. Quando conforto eu desejo, força, ousadia almejo, nisto, pois, eu tudo vejo. Cristo pensa em mim, Jesus, lá nasceu a luz, já provaste a cruz, com amor sem fim, satisfeita eu vou, sem medo vou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Se eu receio o inimigo, tendo temor do perigo, em Jesus encontro abrigo. Cristo pensa em mim, Jesus, lá nasceu a luz, já provaste a cruz, com amor sem fim, satisfeito vou, sem medo vou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Glória a Deus. Caso eu vá ausentar-me, dos meus irmãos separar-me, nisto hei de consolar-me. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Glória a Deus, que hino, viu? Muito bonito. A harpa cristã é a harpa cristã. Vamos hoje pedir a Deus por todas as famílias do mundo, não só as brasileiras, do mundo. Que Deus dê mais estrutura a cada uma, ponha mais amor e mais temor a Deus. Porque quando a família está estruturada, ninguém pode ir com a família. É isso mesmo. Família estruturada é uma segurança. Amém. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ô Senhor, foste tu que fundaste a família. Quando criaste Adão, em seguida criaste Eva. Tu criaste a família, meu Pai. E quando ela está estruturada, ninguém pode com ela. É isso mesmo, meu Pai Senhor. Tem de misericórdia de todas as famílias brasileiras e outras famílias do mundo inteiro, todas elas. Tem de misericórdia, meu Pai. Ó Pai, não deixe, Pai, que nada nos aconteça, Pai. Repreende tudo quanto é de pensamento guerrilho. Tenha misericórdia de todos nós. Acaba, Pai, com esses maus entendidos que está existindo na face da terra. Amém. Hoje vamos ler aqui em Lucas, no capítulo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Uma turma de mulheres. Jesus não tinha como, aí elas ajudavam Jesus com os seus bens. E aconteceu, depois disso, que
andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, e da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador do Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caíram algumas delas junto a um caminho e foi pisada. E as aves do céu as comeram. Aí nada nasceu. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou logo, pois que não tinha umidade para dar crescimento. E outra caiu sobre espinhos, e crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Está vendo como é importante ser filho de Deus? Ser Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque facilita-nos o entendimento. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. É a semente, a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, eles são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que se não salve, crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que ouvem, ouvindo a palavra, a recebem na hora, com alegria, mas como não tem raiz, apenas cresce por algum tempo e logo em seguida vem a tentação e desviam-se. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por adiante, são sufocados com os cuidados, a riqueza, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo de uma cama, mas põe no velador para que a luz se estenda. Todos vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se havia a luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até que parece ter, lhe será tirado. A família de Jesus. E foram ter com eles a sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão aí tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse: minha mãe e meus irmãos não são aqui. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a escutam. Jesus apazigua a tempestade. Isso aí não significa que ele desprezava a família e a mãe, não. Significa que ele
englobava na família dele todos que ouviam a palavra que ele estava dando, que era a palavra de Deus. É isso mesmo. Vocês atentem para esse entendimento, porque tem muita gente besta dizendo que Jesus nem dava valor à família. Não, isso não é verdade. Chamava a mãe de mulher, não, porque mulher significava uma importância maior à criatura, entendeu? Porque a mulher tem o filho, a mulher toma conta da casa, a mulher é digna em si. Tem umas que fraquejam, mas a mulher é digna. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e um barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento ordena e lhe obedece? O demoniado Nazareno. Vamos ler isso agora. E navegaram para a terra de Gadarenos, que está defronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso dos demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões e a cadeia, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte, uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que ele concedesse entrar naqueles porcos. E Jesus lhe concedeu. E tendo saído os demônios dos homens, entraram nos porcos, e a manada inteira precipitou-se em um desfiladeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os aguardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que ele retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grande coisa ele te fez o Senhor. Fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue.
E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara tudo o que tinha com médico, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo espancou o fluxo de sangue. E então Jesus disse: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, Pedro e todos eles: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Virtude é a cura que foi para a mulher. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, Jairo, crê somente e serás salvo. E entrando na casa, viu deitada. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amanhã leremos dos Evangelhos de Lucas, o 9º capítulo. E agora é a hora que eu tanto gosto. Oh, glória! A hora de convidar vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor através dessa leitura, para se tornarem filhos de Deus, irmão de Jesus. Porque ele diz: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E em seguida, já não vos mais chamo de amigos, mas de irmãos. É assim Jesus. É a bondade em pessoa. Glória a Deus. Está vendo? Que maravilha. Jesus é assim. E quem não aceita Jesus, depois de uma leitura esplendorosa dessa? Pois é. Eu espero que muitos aceitem. Eu não vejo, mas o Senhor está vendo cada um de vocês e está dando a vocês o que vocês estão precisando. Porque Ele é Pai amoroso, Pai bondoso, Pai gentil. Sim, Jesus vai dar a vocês a salvação, assim que vocês aceitarem a Ele como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Glória a Deus. Tão bom, meu Pai, o Senhor ter me dado essa incumbência que eu gosto tanto de sentir que eu sou útil ainda na vida com 80 anos. Muito obrigada, Senhor. E a vocês, eu convido mais uma vez. Quem de vós que quer aceitar Jesus como seu único,
suficiente e exclusivo Salvador. Oh, coisa gostosa de se pronunciar, salvação. É muito bom. Gente, porque se a gente não se salva, a gente, quando parte dessa para outra, a gente vai cair no lago de fogo, que isso é eternamente. A palavra de Deus diz, aqui a Bíblia Sagrada, diz que é bicho que queima e que nunca para de queimar. Imagina que sofrimento eterno será esse. Então, eu não quero ninguém mesmo, nem meu maior inimigo, que eu mesma não tenho nenhum. Se alguém me considera inimigo, é problema de cada um, porque eu não tenho ninguém por inimigo. Todos são amigos, e em Cristo estando, todos são irmãos queridos. Portanto, vocês vejam bem a resposta, qual é que você dá agora a esta pergunta. Quem de vós quer aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Gente, só quem pode fazer isso é Jesus. E isso Ele está fazendo através de mim, com a palavra do Senhor. E se não for assim, não há salvação. Eu sinto muito em dizer isso. Não tem igreja no mundo sem Jesus, sem vocês aceitarem Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vocês não terão salvação. É uma escolha que vocês têm que fazer. E é uma escolha muito fácil, porque Jesus é amabilidade, Jesus é ternura, Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é salvação. Glória a Deus. Portanto, quem quer aceitar, convido os que estavam na casa do Senhor também e saíram, mas agora tem nova oportunidade. Estou lhe dando agora, meu irmão, minha irmã. Se querem voltar para Jesus, faça agora o que estou dizendo. Se podem, mãozinha direita no coração, mão esquerda para cima, como se pegando na mão de Deus. Amém? Vamos orar. Vocês oram com arrependimento dos seus pecados, pedindo a salvação, pedindo perdão dos seus pecados e aceitando a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se não decorarem isso, então, Jesus, eu quero o Senhor. Pronto, já é bastante. Eu vou orar agora, entregando vocês que aceitaram. Oh, meu Pai, oh, meu Senhor, oh, meu Deus, Jesus amado, aceita, Senhor, a oração desses que estão te pedindo perdão dos seus pecados e te aceitando como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Meu Pai amado, aceita-os como teus filhos, porque Jesus já pagou a ti. Todos nós que aceitamos a Ele, com o preço da morte dEle, do sangue dEle, do sofrimento dEle. Então não há como, Senhor, o Senhor não aceitar essas criaturas que o Senhor está desejosamente aguardando que confessem a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque só assim eles terão salvação. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és misericórdia plena. Aceita o Senhor. Tu está vendo toda a multidão que está te aceitando, Jesus. Oh, Jesus, eu já te agradeço, Jesus. Advoga a causa desses que estão voltando pela segunda vez. E perdoa todos, 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 sem exclusão de ninguém. Escreve seus nomes nesse livro grande que tu tem aí no céu, no teu cartório. Que só o Senhor pega nesse livro. Escreve seus nomes um por um no livro da vida. E reativa o nome desses que tinham saído, mas que retornaram. Amém, meu Jesus amado. Obrigada, muito obrigada, tanto ao Pai do céu, como a você, Jesus querido. Eu te amo muito e tu sabe disso. Glória a Deus. Eu confesso com todo amor. Sou apaixonada pelo meu Rei. Amém? Glória a Deus. Parabéns para vocês que aceitaram, que receberam a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E também a vocês, meus irmãos, que voltaram, retornaram para a casa do Pai.
Não precisamente precisa retornar para as mesmas, quando vocês saírem. Não. Vocês não precisam conviver, mas precisa perdoar quem fez isso com vocês. E orar por eles, para que eles tenham salvação. Porque estão lá, mas estão causando distúrbio na vida de alguns. Então é bom que eles se arrependam. Então, para isso, a gente precisa orar para que aconteça, tá bom? Amém? A gente precisa perdoar, porque sem perdão a gente não pode orar nem o Pai Nosso, gente. Porque vocês orem, ver se não é assim. Orem o Pai Nosso, analisando a palavra por palavra. Jesus perdoa os nossos pecados e nós perdoemos a quem nos tem ofendido. Caso contrário, também não perdoa os nossos pecados. É assim mesmo, elas por elas. Tá bom? Amém. Oh, Glória, eu falo assim com toda autoridade, porque é assim mesmo. Não adianta botar panos quentes para depois vocês estarem pegando fogo no lago de fogo, não. Eu falo desse jeito, e é assim que Deus quer que eu seja, verdadeira, honesta com vocês. Por isso Ele me deu esse encargo, para que eu fale com verdade, crua. Porque não adianta vocês me amarem, acharem a irmã Luísa tão boazinha, e depois caírem no inferno, perdoando tudo quanto é de coisa. Não, tem que ser verdadeiro. Se não perdoar, não se pode ter perdão de Deus. Nós não podemos guardar mágoa de ninguém. Senhor, ninguém. Está entendendo? Nós não podemos, nós não somos saco de mágoa, nós somos saco de perdão, de aceitação, de temor a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos vocês e parabéns. Até amanhã, se Deus quiser e permitir. Nova leva de gente há de se salvar, porque vai ouvir a palavra e já vem disposto a perdoar os pecados dos outros, a pedir perdão por seus pecados, a ser nova criatura. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, a todos.